Me chama. Pastor Carlos Sobrinho. Sou eu. Graça e paz, queridos. Se a gente não ficar feliz com as coisinhas mais simples, a gente não vai ficar feliz com nada. Eu desejo que você fique feliz essa noite. Vocês estão bem? Rapaz, eu recebi uma lista aqui de visitantes, eu acho que uma igreja inteira veio visitar a gente, viu? Eu vou falar os nomes aqui, você vai levantando a mão, só para poder a gente saber quem é você e depois, no final, de repente, a gente te dá um abraço. Quem é a Tatiane? Olha a Tatiane ali. Eric. Brian. Valentina. Cadê Valentina? Valentina levantou-me assim com vergonha. Cadê a Tânia? Ou é coincidência, ou é todo mundo ali amigo, ou é da mesma família, hein? Cadê o Iedio? Olha lá. Não pode ser coincidência, não. Cadê a Simone? A Simone já está aqui. Cauã. Cadê Cauã? Lá no fundo. Mateus, cadê o Mateus? É uma dupla, Mateus e Cauã? Uma dupla? Não tem o nome de uma dupla dessa de cantor aí? Cadê o Abraão? Cadê Abraão? Cadê? Não enxergo não, gente. Cadê? Levanta a mão assim, Abraão. É porque tem uma pessoa fazendo assim e tem uma fazendo assim. E não tem nenhum no meio deles. Aí eu fiquei sem saber quem é. Ele está se escondendo aí, não? Ali. Cadê o Thales? Ali está junto do Abraão. Dalila, cadê você? Ali. Bruno. Bruno está ali. Bruno quase não dá para ver, que ele está de vermelho. Cadê a Emily? Que não é a Emily daqui, que é a Emily que está nos visitando. Olha lá, Emily. Cadê o Adivan? Aqui, o Adivan. Tem alguém que está nos visitando que não está aqui na lista? Tem? Ali, tem uma mãozinha assim. Como é que é o nome dele? Emanuel? Que coisa incrível, que nome lindo, Emanuel. A igreja tem uma saudação. Vamos saudar o povo que está nos visitando, até porque é muita gente, né? A gente tem que saudar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Já bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. É difícil fazer essa saudação sem ficar se mexendo, né? Vamos ouvir a palavra? Eu queria... tem as crianças, venham os pequenos. Venham para cá, devagar. Você que está nos visitando, a gente tem uma salinha para as crianças. Eles têm uma aula especial com a linguagem para eles. Então, se você quiser trazer o seu pequeno, pode trazer. Venha. Venha, Mateus, olhe pelas crianças. Eu adoro. Quem faz a cara assim de que não quer, é eu que eu chamo. Vá. Amém. A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos estar todos estendendo suas mãos em direção às nossas crianças. Amém. Futuros pastores, futuros levitas. Amém. Senhor amado Deus, estamos em Tua presença. Amém, Jesus. E agradecendo, Senhor, por cada uma das crianças aqui presentes essa noite, Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu lhe peço, Senhor, dá sabedoria a cada um deles, Senhor. Dá discernimento espiritual, Senhor, para cada um deles, Senhor. Para que eles venham estar aprendendo na salinha, Senhor, eles possam estar levando para o resto da vida dele. Amém. E que ele possa estar relembrando em determinados momentos da vida dele, para ele entender que o aprendizado dele não foi em vão. Em nome de Jesus, Senhor, capacita, Senhor, cada uma das professoras que vai dar dando aula, Senhor. Dá paciência, que eu sei que às vezes não tem, às vezes é complicado. E precisa, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E dá sabedoria para cada uma delas, Senhor. Para que elas possam estar guiando esses futuros levitas, futuros pastores, futuros profetas da casa do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita glória. Devagar, vocês vão para a salinha devagar. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Porque eu não estou me ouvindo bem aqui. Então, eu não sei o que é que aconteceu aqui, mas eu não estou me ouvindo bem. Eu queria convidar vocês a ficar de pé para a gente ouvir a palavra. Eu vou ler junto com vocês e aí depois vocês sentam. Mas na hora da palavra vamos ficar em pé. A palavra está em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Nós vamos ler. É um texto um pouco grande, mas eu vou pedir a paciência de vocês
para que a gente possa falar hoje sobre o que Deus quer. Lucas 24, a partir do verso 13, se você está sem Bíblia, pode acompanhar aqui na tela. Quem está em casa também está acompanhando na tela. Se você está com a sua Bíblia, nós vamos ler a versão NVI para que você possa acompanhar. Diz assim o texto. Amém? Todo mundo achou? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém? Pode sentar. Ainda está estranho aqui para mim, viu? Pessoal, não sei o que é que está assim abafado. O som aqui para mim. Enfim, esse texto, para mim, ele diz uma coisa que eu podia dizer e ir embora, que é assim, ó: é possível caminhar com Jesus e não estar com Ele. É possível ter Ele muito perto de você, é possível você saber tudo sobre Ele, é possível você saber quem Ele é e não percebê-lo. E toda vez que eu leio essa passagem, eu fico pensando: meu Deus, se eu fosse um desses dois. Porque a tendência natural da gente é: esses dois sabiam quem era Jesus. Eles sabiam da história, eles sabiam o que o Messias ia fazer. E eles estavam com Jesus ali do lado. E eles não reconheceram Jesus. E a pergunta é: se fosse você, reconheceria? E toda vez que eu penso nisso, eu fico: meu Deus, será que eu reconheceria? E eu quero conversar com vocês sobre alguns pontos, 3 ou 4 pontos desse texto, que para mim são muito importantes. Primeiro, como os discípulos estavam. Como essas pessoas estavam. O texto diz que eles estavam retornando e, de repente, Jesus encontrou eles. E eu fico pensando: como é que tem de repente Jesus encontrou eles e não tem um reconhecimento imediato? Porque estou eu caminhando, resolvi ir lá no Max, sol de meio-dia. A gente já começa a abrir mão de um bocado de coisa boa para pensar, sim ou não?
Você vai no calor, começa a suar, passa o ônibus tirando o fino de você na rua, aí vem uma coisa, é buzina, a nossa cabeça se conecta com um bocado de coisa, sem contar o boleto que vai vencer amanhã, não estou nem falando dessas coisas. Eu estou falando da que está perturbando você ali na hora, que é o sol, o ônibus, a zoada, o menino, tudo. E aí eu fico pensando quantas vezes eu já saí na rua, caminhando, e Jesus esteve do meu lado e eu não o percebi no dia a dia. Quantas vezes, com as demandas e as coisas do dia a dia, eu tive a oportunidade de ter Ele comigo, mas eu não estava com Ele. E eu confesso que me entristeci quando eu pensei, porque eu não consegui lembrar e mensurar quantas vezes isso pode ter acontecido. Então é sinal que pode ter acontecido mais de uma vez. Porque se fosse pouca vez, uma vez ou duas vezes, eu me lembraria das situações. Mas como eu não consegui contar, eu falei, meu Deus, será que aconteceu tantas vezes assim? E o texto diz que quando Jesus chega para eles e pergunta, o que aconteceu? E eles estão falando com o próprio Jesus sobre o que teria acontecido com ele, como se ele não soubesse. E aí o texto diz assim, que eles chegam, você é um visitante aqui, você é a única pessoa que não está sabendo o que aconteceu, não? Aí Jesus faz algo incrível, que é assim, o que foi que aconteceu, menino? Ele mesmo dizendo, o que foi que aconteceu? Ele diz, rapaz, Jesus aí, a gente defendeu, a gente acreditou, a gente seguiu, a gente fez um monte de coisa, é de Deus essa musiquinha aí, a gente fez um monte de coisa, e a gente esperava que ele fosse a pessoa que fosse salvar, a gente esperava que ele fosse a pessoa que fosse nos libertar, que fosse cuidar de nós, mas ele morreu. E aí eu pensei, quantas vezes eu e você tivemos a oportunidade de vivenciar coisas incríveis e falar de Jesus, mas em algum momento a gente esqueceu que Ele está vivo. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente até conversou com Deus como se Ele não fosse Deus. Quando a gente, Senhor, o negócio está ruim, eu acho que não dá mais, não tem mais jeito, não consigo mais saída disso aqui. E a gente conversou com Ele como se Ele não fosse a solução. Como se Ele não fosse o responsável em resolver no estalar de dedo. Muitas vezes eu e você talvez tenhamos conversado com Jesus achando que Ele estava morto. Às vezes só da boca para fora saía a fala de que Ele está vivo, de que Ele ressuscitou. A gente falava isso muitas vezes quando tudo estava bem, mas quando tudo estava mal, muitas vezes a gente matou Jesus de novo. E quando eu falo, eu estou falando primeiro de mim, então não acho que eu estou falando de você, eu estou falando primeiro de mim. E se acontece com você também, receba e tenha suas emoções e seus sentimentos, mas eu estou falando primeiro de mim. E aí o texto diz que eles começam a falar de Jesus com tristeza e me trouxe à memória algo importante, que é como às vezes Jesus está do nosso lado e a gente não tem, e a gente perde a oportunidade de se alegrar com Ele. Porque o que o texto diz é que esses dois caminharam com Jesus até o momento onde os seus olhos se abriram, reclamando. Até o momento que eles entenderam que era Jesus, até aquele momento, o que eles conversavam? Eles só falavam sobre problema. Eles diziam, Jesus morreu, Jesus não está aqui, a gente tinha uma expectativa que foi frustrada, a gente achou que Ele era Deus, a gente achou um monte de coisa e Ele morreu. E aí as pessoas, as mulheres, nos avisaram, nos deram uma notícia triste, que a gente se entristeceu, é de que quando abriram o sepulcro ele estava vazio. E quantas vezes eu e você falamos que o sepulcro estava vazio com alegria? Porque o sepulcro está vazio, para nós é motivo de alegria. Tem que ser motivo de alegria. Porque se está vazio e o corpo dele não está lá, e também não está na cruz, é porque ele vive. Mas aqui eles olham para o sepulcro vazio como algo ruim. Sepulcro vazio, quase que não sai. Vou pensar numa palavra para substituir, para não falar de novo. Mas aqui eles estão olhando para aquele cenário lá vazio com tristeza. O pensamento deles é, disseram para nós que o corpo sumiu, roubaram o corpo, como se fosse algo comum.
Quantas vezes vocês já tiveram notícia de alguém falando, rapaz, você soube, fulano morreu, enterraram ele, de manhã roubaram o corpo dele? Quantas vezes você já viu falar disso de alguém que foi sepultado? Eu nunca vi. Eu já ouvi falar até de violação do túmulo. Mas de alguém que teve o corpo roubado, eu nunca vi. Então esse assunto não era nem para eles estarem falando, não era um assunto nem para estar na pauta deles, mas eles olharam para a situação do sepulcro vazio como roubaram o corpo dele. E agora? E quantas vezes a gente olha para o sepulcro ao invés de olhar para a cruz? Porque toda vez que eu fico triste, eu fico triste, toda vez que eu tenho alguma situação onde eu acho que eu estou só, eu olho para a cruz. Porque a cruz me lembra várias coisas. Primeiro, que ela está vazia, e glória a Deus que ela está vazia. Segundo, que ela me lembra o sacrifício de Jesus por mim. E ela me lembra todos os dias que era para eu estar lá. Então, toda vez que eu olho para a cruz, ela me dá um pequeno momento de tristeza pela dor do meu Senhor, mas ela me dá, sobretudo, um grande momento de alegria. E aqueles dois olharam para o túmulo vazio e disseram, nossos amigos até foram lá e realmente constataram, está vazio. Eu penso que, por que esses dois não saíram gritando, glória a Deus, está vazio? Por que eles não saíram comemorando? Porque eles estavam conectados com uma experiência de tristeza. Eles, ao ponto deles terem Jesus caminhando com eles ao lado, e eles não reconhecerem. Você já imaginou? Você está tendo a oportunidade de caminhar, Jesus aparecer caminhando com você, porque não é uma figura de linguagem, não é uma simbologia. O texto nos faz ver que Jesus estava caminhando com ele mesmo. Ele estava lá, eram 2 e passaram a ser 3. Então eu imagino assim, eu caminhando, tá eu mais Mateus indo lá para o Max. Não sei por que eu coloquei com o Max. Acho que é porque eu ando muito para lá. Vou mudar, Mateus. Aí está eu e Mateus andando na Estrada do Coco, pronto. Para não dizer que eu estou fazendo propaganda do Max. Aí a gente está andando na Estrada do Coco, eu estou lá. E aí, Mateus, e esse sol? Ele, rapaz, está quente, viu? Rapaz, só a graça com esse sol aqui, né? Está ruim demais. E esse sapato também está apertando, misericórdia. E esses trânsitos aqui, essa zoada, Mateus, esse trânsito. Aí chega Jesus. E aí, como é que vocês estão? Rapaz, estamos aqui nesse calor, parece que Jesus esqueceu da gente aqui. Não manda nenhuma nuvem, nem uma sombrinha. A gente está aqui nesse sol, está suando, a camisa está colando. Eu esqueci de passar o desodorante, está ficando feio o negócio. A gente começa a reclamar de tudo que for possível. Quando eu olho para esse texto, eu gostaria que ele fosse assim, e os dois caminhavam, e de repente Jesus chegou do lado, e eles disseram assim, para aí, é Jesus, está aqui com a gente, acabou. E agora, Jesus, vamos junto, vamos falar, fala aqui com a gente. E o pior é que o texto diz que ao longo do caminho, Jesus falou para eles sobre a Escritura. Você já teve a oportunidade de estudar a Escritura com o autor? Você já teve a oportunidade de estudar a Escritura com Jesus falando para você sobre a história? Você já teve a oportunidade de ler a Bíblia e sentir a presença de Jesus do seu lado lendo com você? É esse o cenário. Eles caminharam e tiveram Jesus falando para ele da história, e Jesus falou para eles como se estivesse falando em vão. Porque não foi alguém desconhecido, não foi um estranho. Não. Primeiro, eles estavam caminhando num lugar deserto. Esse cara apareceu do nada. Era para, no mínimo, eles ficarem encucados. Você saiu da onde, macho? Estava só eu e ele aqui, de repente você apareceu, você saiu da onde? Mas eles estavam tão desconectados da possibilidade de Jesus, que ainda que se Jesus caísse de uma forma mágica na frente deles, eles não perceberiam. Porque eles não estavam conectados com o cumprimento da promessa e a ressurreição de Jesus, eles estavam conectados com a morte dele. Eles estavam conectados com o fim do processo. Para eles, Jesus tinha falhado. Porque a expectativa deles era que eles seriam libertos, eles seriam conduzidos, eles seriam... Mas Jesus morreu. O texto diz que eles falam assim, mas ele morreu. E o corpo dele foi levado, então ele não era pior do que uma pessoa comum. Porque a pessoa comum, o povo nem olha no corpo. Ele ainda era pior. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu deixei os problemas fazerem com que eu não reconhecesse Jesus?
no dia a dia, no trabalho, nas demandas outras. Quantas vezes eu e você tivemos caminhando, se sentindo no deserto, caminhando sozinhos. Jesus chegou para caminhar com a gente, falou conosco sobre as experiências dele, sobre as coisas que ele já tinha feito para mim e para você, e a gente ignorou porque a gente estava olhando para o Jesus morto. Porque a gente estava olhando para o problema que era maior do que a presença de Deus. Porque a gente estava olhando para a jornada e esquecendo o objetivo da jornada. Porque a gente estava olhando para a dificuldade do caminho e estava esquecendo de quem estava caminhando com a gente. E eu confesso que eu me entristeci. Mas aí o texto diz que eles chegam no vilarejo e alguém dos dois diz assim: fica com a gente aí. Perceba que até aí eles não fazem a menor ideia de que eles estão com Jesus. Porque não foi assim: Jesus, a gente agora percebeu que era você, não vai embora não, fica aqui com a gente quer mais um pouquinho da sua companhia. Não foi assim que o texto diz. O texto diz assim, ó, lá no... Cadê? Ao se aproximarem do povoado, no verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Está na tela? Mais adiante, o 28. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Deixa na tela aí. Eles não disseram assim: Jesus, a gente percebeu que a gente caminhou e não descobriu que era o Senhor, mas agora a gente descobriu e a gente quer que o Senhor fique, porque a tua presença é tão importante para nós que a gente não quer mais sair dela. Não foi assim. O que o texto disse foi: fique que já está de noite. Era como se Jesus não fosse o Senhor de tudo. Era como se a noite, ou os perigos da noite, pudessem afetá-lo. Até aquele momento ali, eles tinham caminhado com Jesus, tinham escutado sobre Jesus, do próprio Jesus, mas até ali eles só estavam no mesmo lugar que Jesus. Não havia nenhuma conexão. E aí eles dizem: entre. Aí o texto diz assim: então ele entrou e ficou com eles. E eu vejo Jesus dizendo assim: não me reconheceram até agora, não faz a menor ideia de que sou eu, mas eu os amo tanto, que eu vou me revelar para eles. Porque talvez você esteja achando que Jesus não está tendo papo com você, porque você ficou tanto tempo sem reconhecer que ele está magoadinho. E deixa eu dizer um negócio para você: Jesus não abre mão de você em situação nenhuma. Ainda que você tenha falhado até aqui, ainda que você tenha caminhado com ele de um jeito relaxado, ainda que ele esteja com você, mas você não esteja ligando, ele gera oportunidades de isso mudar a qualquer momento. E aí o texto diz que ele entrou. Vá para o 30. Vá para o 30, pode passar. É vocês do multimídia, que é para passar. Câmbio, terra. Vamos para o 30. Aí o 30 diz assim, passou? Amém. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Sabe o que eu aprendo com isso? É que uma experiência de intimidade faz a gente enxergar Jesus. Porque o texto não diz que Jesus entrou e ficou de papo com eles. Ele entrou e foi ceiar. E a gente não põe na nossa mesa alguém que a gente não conhece. O que Jesus fez foi: vocês não me reconheceram até aqui, eu podia agora ignorá-los, eu podia seguir, eu não preciso me revelar para vocês, eu posso seguir. Mas importa para mim que vocês entendam que eu estou aqui, e que vocês não estão sós, e que apesar de vocês terem falhado até aqui, eu quero me conectar com vocês. E aí o texto diz que ele faz algo muito simbólico, ele parte o pão, que é uma mensagem simbólica que a gente já sabe o que é, mas aí ele parte o pão, volta lá no 30 ou no 31, já não lembro mais qual foi, acho que foi o 30. Então ele diz, tomou o pão, deu graças, porque imagina o seguinte, Jesus pega o pão, senta na mesa, ele pega o pão e fala assim: graças a Deus. Eu acho que deu uma... O pessoal que estava na mesa fez assim:
Quem que senta na mesa e faz isso desse jeito? Porque nós sentamos, às vezes a gente até agradece, obrigado aí Deus pela comida, abençoa quem fez. Mas Jesus não fez assim, obrigado porque tem um pãozinho aqui, não. Diz que ele pegou, partiu e disse, graças a Deus. Eu vejo ele pegando o pão, levantando assim, mostrando a Deus, sabe? Algo onde ele quer de fato estar grato a Deus. E aí quando ele faz isso, o texto diz que os olhos deles se abrem. E eu fiquei me perguntando, por que se abriu com isso, se eles já tinham horas caminhando com Jesus, Jesus falando das Escrituras para eles, quantos sinais Jesus deve ter dado no caminho para eles. Desde a hora que ele apareceu do nada, porque o simples fato dele aparecer do nada já seria um sinal, até o momento que ele caminhou, que ele falou das Escrituras, e aí eu me trouxe à memória uma outra coisa. O povo quando estava lá no Egito, a gente até falou disso de manhã hoje, o povo, aliás, na escola bíblica, quem não veio perdeu, foi uma benção. Eu fico pensando naquele povo no deserto. De dia estava calor, vinha uma coluna de nuvem. De noite estava frio, vinha o quê? Vinha o quê? Uma coluna de fogo. Esse povo viu as pragas lá acontecerem. Esse povo viu vir comida do céu. Esse povo viu tudo acontecer. E no primeiro aperto, apertaram Moisés. Na primeira situação disseram, foi para isso que a gente saiu do Egito, para morrer aqui? Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, se eu estivesse num lugar onde o meu Deus mandasse gafanhoto, mandasse fogo, mandasse praga, eu não ia duvidar de mais nada não. Se para me libertar do Egito, ele fez o que fez com as pragas, e eu tivesse visto e presenciado aquilo fisicamente como aquele povo presenciou, se eu estivesse no deserto e desse fome, eu ia dizer, Deus, eu vi o Senhor fazer aquelas coisas todas, comida que para o Senhor é moleza, resolve aí. Não, o povo fez o quê? A gente saiu de lá para morrer aqui. Se demorasse mais um pouquinho, até amaldiçoava. Quantas vezes eu e você caminhamos com Jesus uma longa jornada, Ele falando para a gente, cuidando da gente, contando história, e aí na primeira situação que a gente teve, a gente nem reconheceu Ele. A gente abriu mão até do poder dEle de resolver, tentou fazer com o nosso braço, tentou fazer do nosso jeito. Ah, não vou nessa igreja mais não, porque um dia eu fui lá, e aí o pastor que estava pregando, não gostei da pregação dele, não vou mais lá, aí não vem. Ou então eu fui lá, e a pessoa que chegou na porta lá, nem me deu uma boa noite, não vou mais lá. E aí a pessoa não deixa de vir para a igreja não, abre mão de Jesus. Aí fala, não quero também esse Jesus mais não, porque esse povo crente. Outro dia alguém me falou, eu voltei para o mundão, porque a igreja só me maltratou. Eu falei, me diz uma coisa aí que o mundo fez de bom para você. Me mostra aqui quando foi que o mundo lhe tratou bem. Ser escravo todo dia aí. Me conta aí, se você me convencer que no mundo é melhor. Hoje num grupo uma pessoa falou assim, nem parece que a gente está no carnaval. Eu falei, mas para mim não parece há muito tempo. Faz falta nenhuma para mim. Porque a gente está exatamente na semana do carnaval, né? Quarta-feira, agora é quarta-feira de cinza. Nem parece, né? Faz um bocado de tempo que para mim não parece. Não foi porque não está tendo carnaval, está tendo pandemia, não. Faz muitos anos que o carnaval não significa nada para mim. E eu sou livre para escolher ir no carnaval ou não ir. Agora quem vai, não tem opção de escolher não ir, é escravo. O escravo não sou eu que venho para a igreja no carnaval, porque eu posso escolher. Eu posso decidir dizer, hoje eu vou lá na barra e ir. E posso olhar, assistir e não me contaminar. Eu não vou porque o risco é grande, mas eu posso escolher. Agora, quem está no carnaval, só sai do carnaval se Jesus entrar na história. Se Jesus não libertar, fica escravo. É o ano todo reclamando que está sem dinheiro, mas no carnaval, de forma misteriosa, fica rico. Quem conhece alguém assim, que é o ano todo, tô duro, aí quando chega no carnaval, sai no bloco, sai no camarote. Não é assim? Porque esse pessoal é escravo. Ele não tem a opção de escolher. Ele abre mão da opção de escolher. Eu, graças a Deus, tenho a opção de escolher, você tem. Porque nós somos livres. Mas muitas vezes a gente escolhe fingir que está caminhando com Jesus. A gente vem para a igreja, vem para o culto, toda quinta, todo domingo, oferta, dizima, trata bem todo mundo, é lindo.
Mas aí Jesus está fazendo ali aquilo tudo com a gente, e aí a gente pergunta assim, quem é você? Jesus está com a gente caminhando no dia a dia da igreja, e como é difícil ser igreja. A gente conversava hoje de manhã, depois da escola bíblica, um grupo ali sentado ali na mesa, a gente estava sendo igreja ali. Estava eu, estava a Sandra, estava a Jamile. Quem foi mais que estava? Quem foi mais que estava? Tem alguém que está aqui que estava? Estava ali. Quem é que eu não enxergo daqui? Eliana. Inclusive, se vocês passarem por mim na rua e eu não falar, é porque eu sou míope, viu? Eu não sou metido, não, eu sou míope. E a gente estava falando sobre igreja, sobre ser igreja fora do templo. Porque muitas vezes, a gente sendo igreja fora do templo, é como esses dois que estão caminhando e Jesus está do lado, e a gente está perdendo a oportunidade de viver essas experiências com Jesus. Seja na nossa casa, seja em algum lugar, às vezes a gente está vivendo Jesus só no templo, na quinta, no domingo, e olhe lá. Porque talvez tenha alguém que está aqui hoje, mas não está aqui. Talvez esteja alguém que está aqui, mas está cumprindo uma agenda, veio aqui para dizer que está vindo, para dar uma satisfação, ou para que ninguém fique perturbando. Eu vejo muito isso com os jovens, com os adolescentes. Muitos vêm para o culto para poder, durante a semana, a gente não ficar no pé. Porque se estiver vindo para o culto, eles acham que a gente está achando que está tudo bem. Como se a gente fosse menino. E esses dois aqui estavam nem fingindo que estavam caminhando com Jesus. Eles estavam ignorando mesmo. Eles estavam dizendo, Jesus está até aqui, mas eu não estou com ele. Mas aí bastou uma experiência de intimidade, só uma. Porque o texto não diz que Jesus ficou fazendo um carnaval e montou um retiro, montou um congresso para poder... Não, o texto diz que Jesus entrou e sentou com eles para comer. Uma experiência de intimidade muda tudo. Mas aí tem algo que me encucou, eu não sei se deixou você encucado. Para quem está assistindo a gente na internet, encucado é bem uma expressão bem daqui, né? Quem está fora talvez não entenda, mas me deixou intrigado, me deixou pensando. Jesus caminhou com eles sem se perceberem que era Jesus, mas no momento que eles percebem, Jesus some. Eu fiquei pensando, qual é? Porque se fosse eu, na hora que eles dissessem, Jesus, é você, eu ia dizer, sou eu, bicho, estou caminhando com vocês há um tempão aqui, canta um louvor aí para mim, um negócio, estou aqui. Mas o texto diz, no verso, 31, põe o 31 na tela aí. Aí o verso diz, quando estava à mesa, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e Jesus desapareceu da vista deles. Pode passar, 32. E aí perguntaram uns ao outro, presta atenção nisso, perguntaram uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Eles estavam ao longo do caminho, deixa o texto na tela, eles estavam ao longo do caminho, sentindo algo diferente, mas eles só perceberam quando eles perderam. Porque o texto diz que quando Jesus saiu da vista deles, um olhou para o outro e disse, não estava queimando no coração enquanto ele nos falava no caminho? Passa aí para o 33. Aí eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Fizeram o caminho de volta de onde eles estavam. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, pode passar, e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Sabe o que é que eu aprendo? A gente está perdendo a oportunidade de ter experiências com Jesus, porque a gente só acredita em Jesus quando acontece algo miraculoso com a gente. Se Jesus não curar, se Ele não te tirar da situação e te deixar numa situação boa, se você não vê um aleijado andar, se você não vê algo extraordinário, você corre o risco de, caminhando com Jesus, duvidar da existência dEle. E eu tenho aprendido a viver com os pequenos milagres. Eu acordei de manhã, estou respirando, milagre. Porque alguém não acordou hoje. Alguém não acordou hoje. Eu acordei e estou respirando milagre. Eu levanto, vejo meus filhos, eles estão respirando milagre. Aí eu desço, tenho um café para eu tomar, milagre. Aí eu saio para a rua, não acontece nada comigo, eu volto são e salvo para casa no final do dia, milagre. Aí eu oro pelos meus parentes,
Aí algum deles resolve em algum momento seguir esse mesmo Jesus, milagre. Aí eu venho para a igreja e vejo na igreja um monte de gente que sozinha não pode caminhar e que Jesus está fazendo ela respirar, ela tomar o café, ela almoçar. Milagre. Esses dois caminharam num lugar que o simples fato deles chegarem no destino foi um milagre. Porque eu e você talvez não aguente caminhar no deserto como eles caminharam. Aqueles que são sedentários digam amém. Olha, um bocado de sedentário aí. Por quê? Porque a gente está acostumado, a gente quer o milagre, o milagrão, aquele que acontece e a gente diz, eu estava com câncer e fui curado, eu estava sem andar e comecei a andar, você está livre do mundo e está na presença de Jesus, é um milagre. Tem um monte de gente lá fora nesse momento, que se morrer agora vai direto para o inferno, vai de escorregadeira. Você está aqui na presença daquele que vai te levar para o céu, porque você aceitou Ele e Ele mudou a sua história. Você não precisa de nenhum milagre mais. Você não precisa que Ele se revele para você num milagre. Você não pode mais perder a oportunidade de ver Jesus enquanto Ele caminha com você, esperando que Ele faça um milagre para você ver e Ele suma. Não temos mais tempo de fazer isso. A gente está caminhando com Jesus no dia a dia. Jesus está falando com a gente do amor dEle, está resolvendo coisas para nós, está fazendo coisas incríveis na nossa vida, e a gente está sem perceber que Jesus está fazendo isso. Aí Ele precisa fazer com que seus olhos abram, Ele precisa fazer um milagre na sua frente para você perceber que é Ele, e aí você precisa perder a presença para poder entender que a presença é incrível. Quando eu passei 2 anos desconectado, eu nunca saí da presença de Deus, mas eu passei 2 anos desconectado de igreja. Vocês sabem dessa história. A única coisa que eu lutava com todas as minhas forças era, eu não posso sair da presença. Eu não posso desconectar de Jesus. E aí, chegou um determinado momento, porque Ele estava caminhando com a gente, comigo, com a minha esposa, com a minha família, a gente estava igual esses dois aí, caminhando, e a gente dizendo, Jesus, nós estamos aqui, nós estamos firmes, a gente não está indo na igreja, mas nós estamos firmes. No dia que o Senhor quiser falar com a gente aí, Jesus, o Senhor pode falar. E Ele falando com a gente. E aí, Jesus vai falar com vocês quando? Não se preocupa, Jesus. Assim que Jesus falar com a gente, Jesus, vai ficar tudo certo. E a gente estava assim, como doido. Jesus falando com a gente, caminhando com a gente, e a gente falando com Ele como se Ele não fosse Ele. E aí chega um determinado momento que Ele chama a gente para ceiar. E não por acaso foi uma comida mesmo. E Ele diz, agora acabou. Agora vocês vão conectar. Porque eu não quero caminhar com vocês sem ser percebido. Eu quero caminhar com vocês sendo a referência da caminhada. Jesus não quer caminhar comigo e com você para que a gente diga e alguém olhe lá na frente, olha, aquele menino está caminhando, olha Jesus lá com ele. Não. Ele quer que a gente diga, Jesus está aqui comigo, ó. E esse Jesus que está caminhando comigo, que mudou minha vida, pode mudar a sua. Mas isso não vai acontecer a gente escondido em casa. Uma das maiores armadilhas que tem é esse negócio de, não vou para a igreja não, mas eu estou aqui com Jesus orando em casa, firme. É uma das maiores armadilhas que tem. Porque o ombro que a gente às vezes está confiando, ele vai falhar. Mas Jesus nunca falha. E quando a gente está na presença dEle, quando a gente está colocando diante dEle a nossa vida, a nossa caminhada, vai acontecer o que aconteceu com esses dois. Observa que quando o texto diz que os olhos abriram e que eles perceberam que era Jesus, eles não ficaram chorando. Porque eles estavam chorando o caminho todo. No caminho todo eles estavam. Porque Jesus morreu, a gente estava com esperança, com expectativa, e Ele morreu e nos abandonou, e agora aquele que era o nosso Salvador sumiu. Era o caminho todo esse mimimi aí. Talvez eu e você sejamos fazendo exatamente isso. É na caminhada com Jesus dizendo, Jesus não olha para mim não, amigo. Tem um tempão aí que eu estou fazendo tanta besteira, eu estou longe, eu estou afastado, Jesus não gasta tempo comigo não, Jesus está gastando tempo com o povo que está indo para a igreja. Quantas vezes você já disse isso para você mesmo? E Jesus está lá do seu lado caminhando, e você falando para Jesus, Jesus isso, Jesus aquilo.
E em determinado momento, Jesus decide mudar a história. E quando que os olhos abrem e que eles enxergam Jesus, eles não continuam chorando. Observa aqui no texto, quando eles têm a experiência de entender que é Jesus, a partir daquele momento eles não questionam mais o tempo mau. O que eles fazem é correr na direção de onde eles vieram para dizer, é verdade, ele está vivo. E eu fico perguntando, e ao longo do caminho, por que eles não passaram o caminho todo dizendo, ele está vivo, ele está aqui com a gente está caminhando, Jesus vive, ele está aqui. Porque ao longo do caminho eles se preocuparam com tudo, menos com Jesus. Na nossa jornada, tão importante quanto o destino, é a própria jornada. Tem gente querendo ver esse Jesus no céu e abrindo mão de viver com Jesus no dia a dia. Ontem no cine aqui, a gente assistiu um filme que eu considero incrível. Recomendo todo mundo assistir, chamado O Peregrino. Recomendo que todo mundo assista. Está de graça aí no YouTube, está aberto no YouTube, você bota lá O Peregrino, uma jornada para o céu, vai aparecer inteirinho. E do primeiro minuto até o final, a gente se vê naquela jornada, sim ou não? Quem assistiu? Quem assistiu? Quem estava aqui ontem? Levanta a mão. Quem assistiu? E eu assisto esse filme pelo menos 2 vezes por mês. Na primeira semana e na última eu assisto. Porque eu preciso entender onde é que eu estou na jornada. Então eu assisto e aí eu vejo se eu estou no desespero, se eu estou no... Quem assistiu o filme vai entender. Eu tenho esse hábito. Minha esposa já sabe, quando eu sento lá que eu boto, que ela ouve, O Peregrino, uma jornada para o céu. Ela já sabe, vai assistir de novo. Mas 2 vezes por mês eu assisto, sabe por quê? Porque eu aprendi algo, que outro dia eu recebi uma frase na minha rede social que era assim, ler a Bíblia é como tomar banho. É só você parar de tomar que você vai ver a sujeira aparecer. E às vezes a gente fica uma semana, talvez você esteja aqui uma semana, 15 dias, 2 dias sem ler a Bíblia. Talvez você ache normal, talvez você esteja na jornada do deserto, com a Bíblia junto de você para Jesus contar a história para você, mas ela está fechada. E aí você vai precisar ter uma experiência real com Jesus para poder entender que você está uma semana sem ler a Bíblia. Talvez você esteja vivendo de versículo de carro, de versículo de Facebook, de versículo que aparece lá no Instagram totalmente fora do contexto às vezes. Às vezes você vê lá, aparece lá, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vai ver os comentários lá, o povo dizendo, é isso mesmo, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou não sei o quê, porque eu acredito que eu posso. Totalmente fora do contexto. O povo se alimentando de pregação de internet que diz que você é o centro, que Jesus trabalha para você. Que conversa é essa? O centro é Jesus, você não é nada sem Ele. Esses dois caminharam com Jesus e não sabiam nem quem era Jesus. Não tem a ver com conhecer Jesus, tem a ver com viver com Ele. Tem a ver com abrir mão das coisas que você está fazendo que não agradam a Ele e começar a fazer o que Ele quer. Tem a ver com ter intimidade com Ele. Tem a ver com na hora que Ele aparecer para você, você sentir a presença e saber quem é Ele. Não caminhar sem saber quem Ele é. Estar com Jesus não é frequentar os cultos da quinta e do domingo. Estar com Jesus é sentir Ele no quarto, no secreto lá, quando você está em sua casa. E celebrá-lo nos cultos. Mas você precisa saber quem Ele é. Jesus tem se revelado a você e você tem percebido quem é Ele? Ou você está só caminhando com Ele esperando um milagre? Para você achar e entender que Jesus está na sua vida. Você não precisa que nenhum milagre específico aconteça para entender. Você não precisa que Jesus te dê uma cura. Você não precisa que Jesus grite no seu ouvido para dizer que é Ele. Você só precisa sentir a presença. E quando você sente a presença, é resultado de que há uma conexão de intimidade, que vem com você ler a Bíblia todos os dias, que vem com você orar. Hoje na escola bíblica a gente aprendeu o que está lá em Tessalonicenses, de orar sem cessar. É só uma recomendação simples, orar sem cessar. E eu vou fazer isso que horas? Eu sei lá, é só você não parar. Pastor, o senhor não conhece meu dia. Eu saio 6 horas da manhã e volto 8 horas da noite, chego cansado, moído. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho para orar. Pronto, você está tendo tempo para construir seu passaporte aí para o inferno. Porque se tiver um filme, se tiver uma novela, se tiver alguma coisa para assistir, você assiste 1 hora, 1h30. Mas você não consegue ficar mais do que 5 minutos orando a Deus.
E aí quando você deita na cama, e eu estou falando de você, começando por mim, quando você deita na cama, você finge que está com Jesus, orando aqueles 3 minutos que para você é uma tortura. Você deita na cama e faz: Jesus, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família, obrigado pelo alimento, obrigado pela minha igreja, obrigado, Senhor, porque por tudo, Senhor. Aí já dá a preguiça, você já bota tudo. Você não quer nem falar as coisas mais. Quando começa a bater a preguiça, você fala: Senhor, o Senhor conhece, olha que crente enrolador. Senhor, o Senhor conhece todas as minhas demandas. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece tudo, Jesus. Toma conta aí, que conversa é essa? Porque se Jesus dissesse para você: filho, fala aí o que você quer que eu faça, um por um que eu vou fazer agora. Você ia dizer: Jesus, ora pelo isso, por aquilo, resolve aquilo, aquele amigo do trabalho, aquele perturbado lá do trabalho, aquilo, não sei o que. Você ia listar 50 coisas. Mas quando você chega para Jesus e diz: Jesus, o Senhor conhece tudo, resolve. No fundo é porque você está só caminhando com Ele. Você ainda não sabe que Ele está ali com você. Você só vai valorizar quando Ele resolver uma das suas coisas. Quando você pegar sua listinha, botar diante dEle, Ele resolver, aí seus olhos vão abrir e vão dizer: é Jesus, Ele está comigo. Mas você está caminhando todos os dias com Ele, dormindo e acordando, sem nem saber que é Jesus. Você prega de um Jesus que está vivo, que morreu na cruz, mas que está vivo, mas que você leu na Bíblia em algum momento da sua vida. Você nem sabe em que passagem da Bíblia isso está. Você está há algum tempo já recitando versículos que você está vendo aí nos para-brisa dos carros. E dizendo coisas que é versículo, que na sua cabeça é versículo, que nem é. Às vezes é só uma frase de motivação que está lá no para-brisa do carro e você está repetindo como se fosse um versículo. A gente precisa estar conectado, a gente precisa estar renovando essa conexão com Jesus todos os dias. Jesus, ontem foi incrível e eu quero que hoje seja mais incrível do que ontem. Ontem nós tivemos experiências extraordinárias, eu achei que eu não ia conseguir, o Senhor me fez vencer, e no final do dia eu não consegui ver o resultado, mas eu sei que o Senhor já está trabalhando. Agora, assim como a gente fez ontem até meia-noite, agora é 00:01, nós vamos começar uma outra jornada juntos. Porque importa para mim, não que o Senhor caminhe comigo, mas importa que a gente caminhe junto. Porque estar no mesmo lugar que Jesus está, não é estar com Ele. Porque eu creio que Jesus está aqui, amém? Eu creio que Ele está aqui, mas talvez tenha pessoas que não estão com Ele aqui. Estão aqui pensando no que vão fazer depois, estão aqui pensando no compromisso de amanhã, estão aqui pensando em alguma coisa que aconteceu em casa, estão começando a se culpar de um monte de coisa, e Jesus só quer que você tenha uma experiência de relacionamento com Ele. E a gente precisa aproveitar os mínimos detalhes com Jesus. Eu parei de ficar com o celular na igreja, porque eu percebi que em alguns momentos com o celular na igreja, eu estava só caminhando com ele. Ainda que eu estivesse fazendo algo que eu precisava fazer, mas eu estava naquele momento só no mesmo lugar que ele. Quem está entendendo, diga amém. Por mais que eu tenha a habilidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, naquele momento que eu escolho dividir a atenção, que seria de Jesus, com qualquer outra coisa, eu talvez esteja escolhendo só estar no mesmo lugar que Ele. Eu não quero estar no mesmo lugar que Ele, eu quero estar com Ele. Eu quero caminhar com Ele. E isso exige uma ação prática. Qual que é a ação prática? Eu pego o celular e ponho no bolso, não pego. Porque se eu ficar com ele na mão, eu olho no olho. E se eu não estiver conseguindo fazer isso, eu vou desligar. Porque quando eu entrar por aquela porta, até a hora que eu sair, eu quero estar conectado com Jesus. Aí quando eu passar do lado de fora, eu vou dizer: Senhor, eu estava conectado com o Senhor junto agora eu quero ficar conectado com o Senhor na rua. Aí agora o que ficou para cá ficou, agora nós vamos conectar na rua. E aí eu vou conectado com Ele até em casa. Aí quando eu chegar em casa, que eu meter a chave na porta, eu vou dizer: Senhor, agora eu quero ficar conectado com o Senhor dentro de casa. E eu vou ficar com Ele até a hora de dormir. Quando chegar na hora de dormir, eu vou dizer: Senhor, eu vou dormir. E eu quero conectar com o Senhor, nem que seja sonhando. E aí quando eu pensar que não, o dia amanheceu, eu vou dizer: Senhor, eu acordei. E assim como eu estava conectado com o Senhor ontem, eu quero ficar conectado hoje. E isso vai se repetir até que Ele venha ou até que eu morra. Nós não podemos mais escolher caminhar com Jesus ou estar com Ele
só por estar no mesmo ambiente que ele. E aí o texto diz e finaliza dizendo: eles tiveram a experiência e aí disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E a gente não leu o 35, mas o 35 diz: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aqui eles estão dizendo: a gente só reconheceu Jesus no momento que ele que a gente permitiu ter intimidade com ele na mesa. Antes disso, ele só era uma pessoa que estava no mesmo lugar que a gente. E eu oro para que você, nessa noite, não seja só uma pessoa que está no mesmo lugar que Jesus. Eu oro para que você seja íntimo dele. Eu oro para que você caminhe a partir da caminhada com ele. Eu oro para que você permita que ele entre na sua vida e mude sua história de verdade. E talvez tenha que mudar tudo. Eu já tive que abrir mão de coisas que eu não queria abrir, mas importava para mim estar com Jesus. E ele disse: abre mão, e eu abri mão. Caminhar com Jesus talvez tenha que fazer você mudar de direção. Talvez você tenha que mudar tudo. Eu já abri mão de empresa, eu já abri mão de negócio, eu já abri mão de um monte de coisa, porque Jesus disse: não quero. E eu dizia: mas eu quero. Ele dizia: problema seu, eu não quero. E eu dizia: problema meu mesmo, então eu não quero. Porque quando tem um problema eu não corro para o Senhor, então o Senhor não está mandando, eu vou parar. E eu já vi ido muito para o zero por causa de uma decisão dessa. E pessoas jogarem na minha cara e dizer assim: ó, você abriu mão disso aí, aí é o que você está passando agora. E eu dizer: importa que eu passe isso, para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque na hora que o jogo virar, e vai virar, as pessoas vão dizer: como é que virou? Eu vou dizer: senta aqui para eu te contar uma história. Eu vou te mostrar agora quem foi que virou, senta aqui. Quando eu tomei a decisão de não estar no mesmo ambiente que Jesus, mas caminhar com Ele, Ele me mostrou o que eu podia, o que eu não podia, o que eu devia, o que eu não devia. Eu só fiz seguir a ordem dele. E ele fez algo que parecia impossível acontecer. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que se você parar de estar no mesmo lugar que Jesus e começar a estar caminhando com Ele, tudo vai acontecer. Na sua família, no seu trabalho, tudo vai acontecer. Não vai uma coisinha ou outra. Aliás, o Senhor tem falado conosco de plenitude esse ano, né? De plenitude. Todas as áreas que nós entregarmos ao Senhor, nós seremos plenos. Em todas as áreas. Seja família, seja casamento, seja trabalho, faculdade, projetos, não importa. Tudo aquilo que a gente parar de achar que Jesus está e começar a ter certeza que Ele está, tudo aquilo que a gente deixar Ele caminhar conosco, e não só estar no mesmo ambiente, mas fazer e decidir, vai acontecer. Nós estamos no meio da semana do carnaval. Olha quantas pessoas tem aqui. Talvez alguns pensaram: hoje domingo, carnaval, vai vir ninguém. Eu falei com uma pessoa que me disse isso. Eu falei: sai para lá, rapaz. O povo crente vai para a igreja. E não é à toa que a gente está na cidade, no estado mais conhecido do Brasil como carnaval, e as ruas estão vazias. Porque tem uma coisa ou outra ali comemorando, mas o carnaval, como a gente conhece, não está acontecendo. E eu já ouvi alguém dizer que a maior festa do mundo nunca ia acabar. Nunca Salvador ficaria sem carnaval. Quem já ouviu isso? Aí Deus diz: não é como vocês querem não, bonita. Não é como vocês querem não. E a gente está vendo aí as ruas vazias, Sandra. Porque está chegando o tempo onde a gente vai ter que escolher. Ou a gente finge que está com Jesus, falando dele no final de semana, falando dele quando dá, ou a gente vive com Jesus. Não tem mais tempo. Talvez você tenha chegado aqui com: eu vou na igreja hoje, porque nunca mais eu fui, vou lá, vou passear, vou ver lá o que é que Deus tem que falar comigo. E o que Deus está dizendo para você é: você está caminhando comigo aqui na jornada só sem saber que sou eu quero que você descubra que sou eu, vou fazer um milagre hoje na sua vida, então, se precisar fazer, para que você se conecte comigo. Mas não dá mais para você caminhar no mesmo lugar que eu, sem saber quem eu sou. E talvez eu e você tenhamos chegado aqui hoje sem saber quem é Jesus.
A gente ouve falar, a gente até fala dele, mas a gente não está tendo experiências reais com ele, ele estando do nosso lado. Não é que a gente não está vendo ele, não. Ele está do nosso lado e a gente não está reconhecendo Jesus. Eu quero terminar lembrando que o que fez a cegueira cair foi a palavra de Deus. O que fez aquelas pessoas, aqueles dois, enxergarem Jesus foi a palavra viva de Deus, foi o próprio Deus. Foi ele ali conectado dizendo, eu estou aqui, olha o pão aqui. E assim como fez lá, esse mesmo Jesus é eficaz para hoje fazer com que os seus olhos sejam abertos. Para que você que chegou aqui achando que, eu sou crente, eu aceitei Jesus lá em 1925. De lá para cá Jesus está comigo, ali e tal. E você está só caminhando na mesma estrada com ele, não está nem reconhecendo ele. Talvez você não esteja conseguindo nem chorar diante dele. Talvez você não esteja conseguindo nem orar no secreto com ele. Porque talvez a sua sensação seja de que Jesus está ocupado demais com os outros que estão certinhos e você está errado. E ele diz assim, ninguém fica para trás, importa para mim, filho, que eu me revele. E eu vou ter uma experiência única com você. O pessoal do louvor pode vir. Eu vou ter uma experiência única com você. E essa noite, eu vou me revelar para você de uma forma especial, para que você pare de só estar no mesmo lugar que eu e comece a caminhar comigo. E aí você vai começar a falar de Jesus como aqueles dois falaram e voltaram gritando e falando de Jesus. Ele vive, mas não porque você ouviu falar, mas porque você ouviu. Porque você percebeu Jesus. Porque você parou de caminhar só no lugar onde ele estava e começou a perceber Jesus no seu dia a dia. Fique de pé. Todos os dias a gente tem a oportunidade de avançar. Todos os dias. E aí, Alberto, está ativado mesmo? É incrível, né? E tu, tá? Não é diferente? A igreja não está entendendo nada. Esse casal participou de um encontro chamado Ativados. E eu já quero mandar um beijo grande para o meu pastor Alain. É um ministério que Deus colocou na mão dele. E eu disse a ele, não tem nada no Ativados que a gente já não saiba. Mas tem algo especial no Ativados. É que a gente para de estar no caminho só do lado de Jesus e começa a caminhar com ele. Para mim é um divisor antes e depois do Ativados, para a minha vida. Eu espero que depois vocês tenham acesso aí ao Ativados. Não vou ficar falando muito, não. Eu quero de uma forma muito prática, porque Jesus é prático. Não só porque eu sou prático, mas porque Jesus é prático, porque o Evangelho é prático. Porque o tempo que a gente está vivendo nos faz ser prático. Porque a gente também não tem muito tempo. Porque Jesus está aí na porta. Você pode até não acreditar nisso, você pode até, eu não sei, de repente você está aqui, nem crente tu é, ou está assistindo a gente em casa e nem acredita nesse negócio de final do tempo. Não tem problema. Mas é um direito que você tem, mas a consequência também é sua. Então, eu quero falar com você que até agora percebeu que estava só na mesma trilha de Jesus, como aqueles dois. Estavam só fazendo o mesmo caminho, estavam só ali, no mesmo ambiente que Jesus. Mas achou que Jesus não estava olhando você, achou que Jesus não estava conversando com você, não estava junto de você, e até se entristeceu achando que ele está vivo só para os outros. Talvez assim como aqueles dois, você tenha achado que ele morreu, e tenha achado que acabou, que tudo que você pensou e esperava, acabou porque você não está vendo algo acontecer. Eu tenho vivido a experiência, já compartilhei com vocês aqui, que a cada semana que eu não vejo nada acontecer, eu me alegro mais. Porque quando eu não vejo nada acontecer, eu tenho absoluta certeza de que nada do que eu estou fazendo está funcionando. Então só pode ser com providência de Deus. E quando eu acordo e vejo que não aconteceu nada, eu digo, é sinal de que Deus está no negócio aí, porque o que eu fiz não funcionou. E eu preciso começar a caminhar com esse nível de dependência. Aqueles dois, ao terem uma relação, uma experiência de intimidade, tiveram seus olhos abertos
E a partir dali tomaram uma atitude. Eles não tiveram olhos abertos e ficaram lamentando o tempo que perderam. Eles não tiveram os olhos abertos e ficaram lamentando: meu Deus, a gente caminhou com Jesus esse tempo todo e perdeu essa oportunidade. Como a gente errou, meu Deus, que falha. Não foi assim. O texto diz que quando os olhos foram abertos, eles correram para dizer: ele está vivo, é verdade. Houve uma ação prática e real de parar de fazer o que estava fazendo, que não funcionava, que não dava resultado, que não adiantava, para parar a fazer algo, para passar a fazer algo que efetivamente faria a diferença. E nessa noite eu quero orar com você por isso. Se você sentiu que você até aqui estava só caminhando na mesma trilha, mas nem estava com Jesus direito, não estava nem reconhecendo Ele, você estava só no caminho que Ele estava pegando, mas você não estava reconhecendo, e você hoje quer que seus olhos sejam abertos, e que você possa viver de forma íntima com Ele. O louvor vai cantar, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui para a gente orar por você. Se o pessoal puder até apagar a luz, apaga, porque aí o pessoal fica mais à vontade para vir. Se você está sentindo um conflito muito grande ao ponto de você não querer, não conseguir vir, eu até quero, mas eu não consigo vir, pede a pessoa que está do seu lado para dizer assim: ó, vamos lá comigo. E se em última instância você entender que nem isso você quer fazer, você levanta a sua mão e a gente vai orar por você. Mas você não pode sair daqui do mesmo jeito que você chegou. No culto da sexta-feira com jovens, que foi incrível, eu quero convidar vocês a estarem conosco toda sexta-feira, 19 horas. No culto da sexta-feira, Deus falou sobre alguém que estava querendo muito reconectar, mas estava lutando contra isso porque estava com medo. Estava achando que ia ter julgamento, estava achando que eu vou me conectar, mas aí amanhã depois eu vou cair, não vou conseguir de novo. A pegada era essa, Deus mostrou claramente quem era. Mas aconteceu algo curioso. No final do culto, 3 pessoas vieram falar comigo. Uma disse assim: pastor, o senhor estava olhando para mim, era eu? Aí eu falei para a pessoa assim: não era você. Mas se você sentiu que algo queimava enquanto estava sendo falado de você, Deus quer alguma coisa com você, não perca essa oportunidade. O outro falou para mim assim: pastor, tem um amigo meu que está ali fora, que ele acha que é ele. E eu queria saber se o senhor me dissesse se era ele, porque se for ele, ele quer falar com o senhor. Eu falei: e se eu disser que não é ele, ele vai perder a oportunidade de estar com Jesus? Mas eu vou te dizer, não é ele, eu não podia mentir. Mas veja, ele sentiu queimar, ele sentiu o incômodo de ter uma atitude, mas ele não teve porque ele ficou esperando eu dizer: é você, venha. E assim como esses 2 que a gente leu hoje, precisou Jesus sumir para ele perceber que era com ele. Mas o fato curioso é que nenhuma das 3 pessoas que me procuraram era a pessoa que Deus queria falar. E é uma luta que não tem ganhador. Quando você fica: Jesus já falou comigo, eu já entendi, eu sei que eu preciso reconectar, eu sei que eu preciso tomar uma atitude, e você não toma, é uma luta que não tem vencedor. Você volta para casa do mesmo jeito, não acontece a mudança, e você amanhã continua fazendo a trilha com Jesus do lado, sem saber quem é Jesus. Não é para você vir para se expor, para a gente saber que você é um pecador. É para que você entenda que você precisa ter uma ação prática que vai mudar a sua vida. Então, enquanto o louvor canta, não lute não. Enquanto o louvor canta, você sai do seu lugar e vem para cá e nós vamos orar por você. Não se preocupe, você não vai precisar dar testemunho nenhum, falar nada. A gente só quer orar por você, porque essa luta que você está enfrentando, ela não é sua. Essa luta não é sua. Jesus quer entrar e quer lutar por você, e quer mudar a história. Você só precisa dizer: Jesus, eu não quero ficar lutando não, eu quero que o Senhor lute. E quando você vem aqui na frente, é isso que você está dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor assuma o controle, eu não quero que seja mais eu. Então assim que o louvor começar, sai do seu lugar, vem para cá. Queremos orar por você.
Reconhecer que a gente estava com Jesus do lado e não estava reconhecendo Ele é duro. A gente tem a sensação de que quanto tempo a gente perdeu. Meu Deus, como eu perdi a oportunidade, o que é que eu estava fazendo até agora? E às vezes reconhecer isso nos dá vergonha, e a gente fica com vergonha de admitir isso. Mas não há nada mais libertador do que quando a gente admite isso e Jesus fala: filho, não tem condenação. Não tem a ver com o erro que você cometeu até aqui, mas tem a ver com a sua decisão de a partir daqui caminhar comigo. E você vai ver a sua vida ser transformada de forma real. Você nem precisa ser membro dessa igreja, nem ficar aqui com a gente, não. Sobretudo se você está nos visitando. Ah, mas eu não posso ir lá na frente porque eu nem quero ficar aqui nessa igreja, eu moro longe. Nós não estamos convidando você a fazer parte dessa igreja, nós estamos convidando com você a parar de estar no mesmo lugar que Jesus e começar a caminhar com Ele. E isso vai ser onde você estiver, na igreja que você estiver. Se você quer fazer isso pela primeira vez, você chegou aqui hoje e, rapaz, eu tinha ouvido até falar desse Jesus, mas eu entendi, eu quero caminhar com esse Jesus. Se você quer fazer isso pela primeira vez, saia do seu lugar, venha para cá também. Nós queremos orar por você. Vem cá orar por esse povo. Beth, vem cá, abraça ela. E quando você abraça ela, Deus fala com você, Beth. Adailton, vem cá. Abraça ele. Abraça esse rapaz. Fica de pé. Talvez você não esteja entendendo, você esteja achando estranho. Mas cada dia que passa eu creio mais. De tudo que aconteceu hoje, Deus fez por causa deles. Talvez não tenha a ver com você, talvez você esteja bem, talvez não precise acontecer nada com você. Mas se Deus nos reuniu aqui hoje, por causa desses 4 irmãos, isso é igreja. E talvez um abraço como eles estão recebendo aqui agora seja o milagre que eles precisavam para abrir o olho, para perceber que Jesus está com eles. Às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, às vezes é algo especial. E aqui Deus está falando com quem está ganhando o abraço e com quem está abraçando. Dá o microfone para o pastor orar ali. Não perca a oportunidade, não. Você ainda pode vir. Deus não quer mais que você fique só no mesmo ambiente que Ele, caminhando no mesmo caminho que Ele, não. Ele quer que você esteja junto. Ele quer que você o reconheça. Ele quer que você entenda que Ele não está morto, que Ele está vivo, que as suas causas, Ele está lutando por você. Ele quer que você entenda que Ele é real, que Ele está aqui agora. Se você quiser vir, ainda dá tempo. Alberto vai orar por essas vidas. Mas enquanto ele está orando, se você quiser vir, venha. Em nome de Jesus.
Pode orar, Alberto. Aleluia. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Levanta as tuas mãos para os céus. Eu acredito que nesse momento nós estamos entrando em uma batalha espiritual, onde Deus quer mudar vidas neste lugar, onde Deus quer fazer coisas grandes e tremendas. Aleluia. Então somente creia, porque Deus ele vai estabilizar. Deus ele vai entrar com providência naquilo que para você já não tinha mais. Não fica sentindo aí com vontade de vir. Venha. Venha, porque Deus quer falar grandemente contigo nessa noite. Oh Deus, maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estão os teus servos, Senhor, que ouviram a tua voz e obedeceram. Que o Senhor possa estar mudando agora, meu Deus. Que o Senhor possa estar fazendo algo maravilhoso na vida dos teus filhos. Deus, nós não sabemos o porquê que eles vieram aqui à frente, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe. Eu tenho certeza que o Senhor fará conforme o desejo do teu coração na vida deles hoje. Meu Deus, se for cura, cure. Se for libertação, liberte. Meu Deus, se tiver que apertar, aperte, mas faça alguma coisa, porque os seus filhos vieram aqui em resposta da tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, faça algo na vida deles agora. Transforme, tire o que não te louva, tire o que não te agrada, tire aquilo que não tem glorificado o teu nome, Pai. Em o nome de Jesus Cristo eu te peço nessa hora, que aquelas pessoas que não vieram aqui à frente, mas que estão sentindo a tua voz ardendo nos seus corações, que o Senhor pegue elas agora, Pai, em nome de Jesus, e vá repreendendo aquilo que não tem te louvado, aquilo que não tem te glorificado e nem te exaltado, Pai. Oh Deus da glória, Deus poderoso, é no nome de Jesus que a tua igreja pede nessa hora. Faça alguma coisa para mudar a situação, faça alguma coisa para mudar o destino dessa pessoa, em o nome de Jesus, o teu filho. Essa é a nossa oração que te oramos, agradecidos pela vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Só ele sabe a dor do que ele estava sentindo. Só ele e Deus. Porque caminhar junto com Jesus sem saber quem é Jesus é algo muito duro. Mas quando o olho abre e a gente percebe a presença, é impossível ser o mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pode sentar. Eu não sei você, mas cada dia que passa eu fico mais apaixonado por Jesus. Porque cada vez que fica mais difícil, eu fico mais íntimo. E cada vez que eu fico mais íntimo, fica mais fácil. Você entendeu o que eu disse?
Cada vez que fica mais difícil, eu fico mais íntimo. E cada vez que eu fico mais íntimo, fica mais fácil. Não é muito difícil o que a gente tem que fazer. É parar de fazer do nosso jeito e fazer do jeito que Jesus quer que a gente faça. Ainda que isso signifique nunca mais fazer do nosso jeito. Talvez você tenha chegado aqui com uma série de expectativas. Talvez você tenha chegado aqui pensando em um monte de coisa. E talvez você tenha chegado aqui achando que ia só cumprir uma agenda. Aí Deus vem e bagunça tudo. E faz você enxergar que, mesmo que você queira continuar só fingindo que está caminhando com Ele, Ele vai fazer algo que vai fazer o seu olho abrir. E você vai ser impossível que você continue do mesmo jeito. Tem pessoas que chegaram aqui hoje assim. Mas ninguém vai sair assim. Porque o Jesus que transforma, Ele vai transformar. E Ele vai fazer com que uma experiência faça com que você tenha intimidade de uma forma sobrenatural. Como foi o final de semana para vocês, no Ativados. Como foi a escola bíblica para nós hoje de manhã. Como foi o culto na sexta-feira, como foi o culto de agora. Essas pessoas que vieram aqui na frente nunca mais serão as mesmas. Porque não estão mais caminhando com Jesus no mesmo caminho. Elas estão caminhando com Jesus no mesmo caminho. Estão juntas. Elas não vão se sentir mais só. Eu oro para que seja assim com você também. E se você não veio aqui na frente, se tem algo ainda te incomodando, não vai embora para casa assim não. Eu sei que é difícil às vezes vir aqui na frente. É difícil admitir e assumir diante das pessoas que você precisa fazer algo diferente. Mas eu quero me colocar à disposição para que você, no final do culto, venha falar com a gente. Pastor, eu não quis ir lá na frente não, mas senti um negócio diferente aí, eu quero conhecer mais esse Jesus. E eu vou gastar o tempo necessário com você depois do culto. Não tem problema. A gente vai ficar aqui até umas horas, se for o caso. Eu e você só. Não se preocupe não. Mas você não vai para casa do mesmo jeito. Você vai procurar alguém, pode ser alguém aqui do louvor, algum diácono, eu quero conversar com alguém. Mas não vá para casa como você chegou, em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de começar a trilhar desde já um caminho novo na presença dEle. Amém? Amém? Amém. Temos avisos? Não? Programação da igreja para você colocar na cabeça aí. Ó. Terça-feira, jejum, durante o dia, e ao final do dia a gente se encontra aqui para oração, para entrega do jejum, e a partir das 14h já tem gente aqui orando, né? Na quarta-feira tem o evangelismo, então se você quer se envolver com o evangelismo, vem ajudar. Na verdade, a partir de amanhã já tem atividade do evangelismo, né? Que o pessoal vai cortar, vai preparar a sopa, então... Não vai ter não quarta? Não, eu sei, mas quarta-feira tem o evangelismo, mas muitas vezes acontece de se envolver antes. Não é o caso, já está tudo pronto. Ah, glória a Deus, agora eu entendi. Então você se programa para na semana que vem, você vir cortar uns tomates, uns negócios aqui com a gente. Umas cebolinhas. Quer chorar? Venha chorar cortando umas cebolinhas com a gente. Quarta-feira tem o evangelismo, você quer ajudar, tem a sopa. Na quinta-feira nós temos culto às 19h. Na sexta-feira tem um culto jovem também às 19h. No sábado começa, é sábado agora que começa o treinamento? Sábado agora a gente tem a capacitação para você que quer crescer na obra de Deus. O pessoal que está com o nome na lista ali no mural. Se seu nome não estiver na lista, procura a gente que você entra para a segunda turma, não vai ficar ninguém de fora. Só que por uma questão de logística tinha que ter uma primeira turma, então a primeira turma está ali e você vai se capacitar. E aí no domingo que vem, escola bíblica, 9h da manhã, tem sido uma bênção. E domingo que vem tem batismo, né? Domingo que vem tem batismo. Tem alguém aqui que vai se batizar domingo? Levanta a mão, gente. Parece até que é um negócio que... Fica de pé aí o pessoal que vai se batizar. Fica de pé. Coisa linda, ó. Vão morrer todo domingo, ó. Vão nascer de novo. Só crente fica feliz com esse negócio de que vai morrer. Glória a Deus. Só crente fica feliz com esse negócio de que eu vou morrer. Fica de pé aí. Vamos abençoar o irmão para a gente se despedir. Tem cantina? Tem cantina? Que o Senhor
abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como o óleo precioso sobre a cabeça, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Antes da gente se despedir, Emily, vem cá. Ela pediu pra gente orar por ela. Emily, pra quem não sabe, vai casar. Ela pediu pra gente orar por ela, porque o casamento vai ser no interior. Tu vai ficar lá? Tu vai embora de vez? Oh, meu Deus. Vamos orar por Emily, ela vai casar. E é uma bênção ver quando alguém segue um caminho reto do Senhor, de se casar, de formar uma família. É incrível isso. Levanta sua mão para cá para a gente orar por ela. Querido Deus, está aqui tua filha. E ela vai seguir um passo importante, vai constituir uma família. Algo que é projeto do Senhor. Nós a amamos muito, nós queremos orar para que tudo dê certo. Cada coisa que ela planejou do casamento, que a ida dela para a cidade onde ela vai possa fazer a diferença. Que ela não vá só se mudar para lá, mas que ela seja algo presente do Senhor lá. Que ela seja a mão do Senhor lá, que ela seja usada pelo Senhor de uma forma poderosa. Que o casamento dela seja referência para a sua família, dê bom testemunho. Que nasça aqui uma família que vai estar rendida aos teus pés. O Senhor conhece cada necessidade, cada detalhe das coisas que ela precisa. E nós oramos para que o Senhor a abençoe, para que o Senhor possa dar direção para ela na família que está nascendo. Não é só o casamento, é a família que está nascendo. Nós cremos que vai ser incrível, que ela vai ter uma vida feliz na tua presença, que a família dela vai ser desbravadora do reino aí onde ela vai, que ela vai falar do teu evangelho a cada dia e, sobretudo, ela vai viver o Senhor no casamento. Não vai ser um convidado que vai estar de vez em quando, não. O Senhor vai ser presente na vida dela. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Levanta tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor incrível, transformador, que vai parar de estar junto só de você, mas vai fazer parte da sua vida. Que o Senhor que vai transformar a sua história, que o Senhor que te reconheceu hoje pelo nome, vai mudar a sua vida a partir de agora. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz e segurança. Não saia sem dar um abraço em alguém e sem dar uma manifestação de amor para a pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus.